Então, para iniciarmos o nosso curso de pais e padrinhos, eu vou mostrar para vocês alguns dos materiais que nós estaremos utilizando, que é o Yucate, esse outro aqui que é para crianças, mas que também traz os temas numa linguagem mais simples, mas é excelente. Até eu indico para vocês que tenham crianças, afilhados, se desejarem adquirir, um excelente livrinho para a gente compreender as doutrinas da Igreja Católica. E o Catecismo da Igreja Católica, com uma linguagem mais, um pouco mais, assim, digamos, complexa, mas que também é de fácil entendimento para todos. E Bíblia Sagrada. Que é o principal, o nosso ponto de referência à Bíblia Sagrada. Então, vamos nos recordar que nós temos 7 sacramentos na Igreja Católica: batismo, confissão, eucaristia, a crisma, o matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos. O batismo, a confissão, a eucaristia e a crisma nós chamamos de sacramentos da iniciação cristã. Não vou falar que eles são obrigatórios, mas eles são necessários para nós cristãos católicos, Nós necessitamos de ter esses sacramentos na nossa vida. O matrimônio e a ordem, que são a ordenação dos padres, as mulheres que se dedicam à vida religiosa, são os sacramentos do serviço, É o opcional, Nós nos casarmos ou nos dedicarmos à vida religiosa ou até mesmo ao celibatário, Pessoas que não se casam, não se ordenam padres nem freiras, porém vivem uma vida religiosa, uma vida de acordo com o que a Igreja Católica nos ensina. E a unção dos enfermos, que é um sacramento que Deus nos dá, que Ele nos deixou para aquele momento de enfermidade, para aquele momento de doença, Quando a gente já está ali, digamos, naquela situação difícil, pode ser ministrada a unção dos enfermos para que a gente, se passar, se viermos a falecer na graça de Deus ou recuperarmos a saúde. Hoje o nosso ponto principal será o batismo, que é o que vocês estão buscando para os filhos e afilhados de vocês. Então, o batismo é o ponto de encontro em que Deus nos acolhe para viver toda a nossa vida em comunhão com Ele e com toda a Igreja. Nos tornamos cristãos, somos criaturas de Deus. Com o batismo, nos tornamos filhos de Deus, Então, como que acontece o batismo? A fórmula principal do batismo é quando é despejada a água na cabeça da criança, o padre ou o diácono fala a seguinte fórmula: o nome da criança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o centro do batismo. Porém, o batismo ele tem alguns outros rituais antes e depois desse acontecimento da água, Que também é muito importante, cada qual tem o seu significado. A princípio, o diácono ou o padre, que estão, um ou outro pode estar ministrando o batismo, ele vai passar na criança um óleo chamado óleo dos catecúmenos, que é passado aqui no peito da criança. Esse óleo nos prepara para receber o batismo, sejamos adultos ou crianças, Antes do rito da água, este óleo significa a libertação do mal e a força de Deus que penetra no catecúmeno, na criança, o liberta e o prepara para o nascimento pela água e pelo Espírito. Então, a gente muitas vezes vê aquele sinal e fala, por que de passar esse óleo? Então, esse óleo é uma preparação para que a criança renasça da água, renasça no Espírito, Depois vem, o sinal da água. Depois nós temos o óleo do crisma, que é passado já na testa da criança, confirmando o Espírito Santo que desceu sobre ela, e posteriormente, mais para frente, quando a criança já tiver aí seus 13, 14, 15 anos, ela vai
receber novamente, né, o sacramento da crisma, confirmando esse batismo. A veste branca, né? Ela não é obrigatória, porém a gente já colocou como uma certa tradição, porque ela nos lembra o que? A pureza da criança, né? Daquela pessoa que vai estar recebendo o batismo. A vela batismal, que o pai ou o padrinho da criança acende no círio pascal, que o círio pascal ele representa a luz de Cristo. Então o pai ou o padrinho vai acender essa vela lá no círio pascal, colocar pertinho da criança. E o batismo também, gente, ele é assim, a gente pede para que a criança seja batizada o quanto antes, né? Que a gente busque o batismo para essa criança o quanto antes, porque como eu falei no começo, nós somos criaturas de Deus. A partir do batismo, nos tornamos filhos de Deus. Então, busquem o batismo quanto antes para os filhos e afilhados de vocês. E assim, né, o batismo de criança, que é muito questionado, né? A Igreja Católica gosta e costuma batizar desde pequenininho, e algumas igrejas questionam que tem que ser batizado mais tarde. O Arquimedes vai ler um textinho, um trecho aqui na nossa Bíblia, que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 14 a 15. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que acreditasse nas palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se acheis que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E insistia muito conosco. Então, qual que é o trechinho que eu quero que vocês se apeguem? Né? Foi batizada toda a sua família, toda a sua casa, né? Então, nessa casa provavelmente tinham pessoas de todas as idades. Então, assim, não há restrição para receber o batismo, não há uma idade para receber o batismo. A gente pede para que seja batizado de criança. Há um padre que uma vez ele disse o seguinte: se seu filho está doente, né, pequeno, uma criança que não tem consciência, ela ficou doente, você vai esperar ela crescer e ter consciência de que precisa tomar o remédio para ela poder ser medicada? Ou você vai dar imediatamente o remédio para a criança para que ela seja curada? Vai dar imediatamente, não é? Então, mesma coisa o batismo, a gente vai esperar ela crescer e ter consciência? Não, a gente imediatamente vai dar o batismo, até porque a nossa igreja é tão rica que quando essa criança crescer e tiver consciência de tudo ali da vida cristã, ela vai ter o sacramento da crisma, onde ela vai confirmar a presença do Espírito Santo nela, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo para começar um outro, para que ele também não fique tão longo,